Foi assim que começou. Silêncio nos corredores de Brasília quando a notícia caiu como uma bomba. Davi Alcolumbre não recuou. Não cedeu. Não negociou. Manteve a quebra de sigilo das contas de Lulinha e das empresas ligadas a ele. E, de repente, o que parecia improvável virou realidade. O clima no governo mudou. O medo tomou conta. E a esquerda entrou em estado de alerta máximo. Estamos falando de Davi Alcolumbre, presidente do Senado e uma das figuras mais estratégicas da política nacional. Um político conhecido por sua habilidade de articulação, por saber a hora de avançar e, principalmente, a hora de recuar. Mas dessa vez ele fez o oposto do que muitos esperavam. Ele avançou. Do outro lado está Luiz Inácio Lula da Silva, líder máximo do governo, e seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A decisão de manter a quebra de sigilo das contas e das empresas ligadas a Lulinha acendeu um sinal vermelho dentro do Palácio do Planalto. Porque quebra de sigilo não é narrativa. É documento. É extrato. É transferência. É contrato. É rastro. E quando o rastro começa a aparecer, a política treme. Nos bastidores, deputados da base governista passaram a pressionar. Houve tentativas de diálogo. Houve emissários. Houve recados. A pergunta era simples: por que Alcolumbre não segurou isso? Por que não ganhou tempo? Por que não deixou esfriar? A resposta, segundo aliados, é estratégica. Alcolumbre sabe que o Senado é palco de disputas que vão muito além de um governo. Ele sabe que seu poder está justamente em mostrar independência. A manutenção da quebra de sigilo coloca luz sobre movimentações financeiras que agora serão analisadas com lupa. Empresas, contratos, parcerias, transações. Tudo passa a ser cruzado. E quando dados começam a ser cruzados, surgem perguntas que ninguém quer responder em rede nacional. A oposição viu nisso uma oportunidade. Parlamentares passaram a falar em aprofundamento das investigações, em novas convocações, em ampliar o escopo das apurações. O discurso ficou mais duro. A narrativa mudou. O foco saiu apenas do governo e passou a atingir o núcleo familiar. Dentro do governo, o clima é de tensão. Porque quando o assunto envolve família, a defesa se torna mais delicada. A estratégia precisa ser mais cuidadosa. Cada palavra é medida. Cada entrevista é calculada. E o silêncio, muitas vezes, diz mais do que qualquer coletiva. Alcolumbre, por sua vez, permanece firme. Não houve recuo público. Não houve sinalização de que a decisão será revertida. E isso muda o equilíbrio de forças no Congresso. Mostra que alianças não são incondicionais. Que apoio não é automático. Que a política é feita de movimentos e contramovimentos. É importante entender o peso disso. A quebra de sigilo é uma das medidas mais invasivas dentro de uma investigação. Ela permite acesso a informações bancárias, fiscais e empresariais que normalmente são protegidas por lei. Quando essa barreira é rompida, o nível do jogo sobe. Deputados da esquerda passaram a acusar a oposição de tentativa de desgaste político. Falam em espetáculo. Falam em perseguição. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, o receio é real. Porque se nada houver de irregular, a investigação pode se encerrar. Mas se houver inconsistências, a crise ganha outra dimensão. E é aí que entra o fator imprevisível da política brasileira. A opinião pública. Redes sociais começaram a repercutir a decisão. Vídeos, análises, debates. O nome de Alcolumbre voltou ao centro do debate nacional. Uns o chamam de traidor. Outros de corajoso. Outros ainda dizem que ele apenas está jogando o jogo do poder. O fato é que a decisão mexeu com estruturas. Porque o governo precisa do Senado para aprovar projetos estratégicos. Precisa de estabilidade. Precisa de articulação fina. E quando o presidente do Senado sinaliza independência em um tema sensível, isso ecoa. Analistas políticos avaliam que Alcolumbre pode estar consolidando uma imagem de equilíbrio institucional, mostrando que não atua sob pressão direta do Executivo. Que o Senado tem autonomia. E autonomia, em Brasília, é moeda rara. Enquanto isso, o governo tenta reorganizar sua base. Conversas são retomadas. Pontes são reconstruídas. Mas a mensagem já foi dada. O Senado não é extensão automática do Planalto. O impacto pode ir além do caso específico. Pode influenciar votações futuras. Pode alterar alianças regionais. Pode mexer nas próximas disputas pela presidência do Senado. Política é memória.
E gestos como esse não são esquecidos. Há também o fator simbólico. Durante anos, opositores acusaram o sistema político de blindagem mútua. Quando uma liderança relevante mantém uma investigação sensível, o discurso de blindagem perde força. Isso muda o tom do debate público. Mas é preciso cautela. Quebra de sigilo não é condenação. Investigação não é sentença. O processo precisa seguir dentro da legalidade, com direito à defesa e respeito às instituições. O que existe agora é uma escalada de tensão política.